Você estava onde que não viu a nota da CGADB? O pastor José Wellington postou essa nota e ele disse que a partir daquele momento os pastores não vão mais poder usar barba. Eu digo, meu Deus do céu, isso é porte, pastor. Pois bem, mas amados, infelizmente está acontecendo aqui alguma coisa entre nós que não está ficando bem. É o porte dos nossos pastores. Meus amados, alguns, eu creio que até um desrespeito à igreja, a sua apresentação diante da igreja. E olhe, meus irmãos, estão apanhando aí um costume que nunca foi nosso. Eu acredito que não deve contar, não sendo nosso, porque é bíblico. Depois mostrar na Bíblia, é a questão da barba. Nós temos muitos pastores chegam aqui, parece um pessoal que veio lá daquele lugar do plano, daquele pessoal lá. Mas, irmãos, eu vou ler aqui, eu vou pedir para o Moisés, leia na Bíblia, por favor. Isaías. Observou? E esse, querendo ou não, é um assunto muito polêmico e nós vamos tratar dele hoje aqui. Então faz o seguinte, não sai daí não, se tu não me segue, aproveita, já começa a seguir, tá? Dá só um toque lá e você se inscreve e aproveita também e ativa o sino das notificações, tá bom? E não deixa de curtir. Bom, vamos pro nosso vídeo. Todas as vezes que se fala de usos e costumes, isso aqui gera polêmica, não tem como. É discutível o assunto. Porque isso não é passado apenas como uma alternativa. Não. Isso não é passado como uma orientação. Isso é passado como regra. Como uma espécie de mandamento, entre aspas. E nós que temos mais um pouquinho de tempo no Evangelho, sabemos que os usos e costumes escravizaram muita gente no Brasil, formou essa prática dos usos e costumes inúmeros hipócritas que até hoje estão presos a isso. Deixaram a misericórdia, a graça, o amor e se apegaram a essas tradições que foram criadas na igreja. O líder em si, ele não vai dizer isso aqui é em meu nome, eu estou dizendo isso, eu quero que seja assim. Não, ele vai usar alguns textos bíblicos para poder embasar, ainda que descontextualizado, aquilo que ele quer que aconteça. E aí chama-se isso de quê? Bons costumes. Para dizer que você precisa se modelar aquilo, andar daquela forma, embora seja só dentro da igreja. Do lado de fora, você viva de outra forma. E por causa exatamente dessa orientação, dessa forma, que a escola de hipócritas ganhou inúmeros seguidores. Já teve caso de gente ir para a igreja com uma roupa, terminou o culto, na frente da igreja, tirar a roupa e colocar outra. E por que isso acontece? Porque a orientação acerca de usos e costumes não pode produzir vida, transformação nas pessoas. Alguém, de fato, só vai mudar o seu caráter, a sua índole, a sua forma de pensar, quando essa pessoa tiver um encontro com Cristo e o seu coração estiver aberto para a palavra. Coagir, forçar, utilizar meios para poder levar esse indivíduo a viver dessa forma, vai tornar ele um legalista, um hipócrita, alguém que tem aversão à verdade. É por esse motivo que nós temos inúmeros generais, que não são generais, ditadores, que não têm liderança de país na mão, mas que estão ali de forma rígida, governando a igreja, despreocupados com o que a Escritura diz e preocupadíssimos com os usos e costumes. Eu mesmo já acompanhei muita gente que estava ferida, desanimada, alguns até pararam de ir à igreja, simplesmente porque foram oprimidos por conta de usos e costumes. Por isso que eu estou dizendo, não é uma orientação, é uma regra. Ou você faz, ou você é tirado. Ou seja, é como que se fosse um mandamento, você quebrou o mandamento. Aquele se torna o mandamento da igreja. Tem o mandamento da Bíblia e tem o mandamento da igreja. E tem igreja que tem os seus mandamentos, e você sabe do que eu estou falando. Tá? Tem igrejas que têm. E as igrejas que elas superestimam os usos e costumes, isso é mandamento dentro da igreja. Prova
É esse vídeo aí que você viu. Se você não se enquadra, você é tirado. Isso é o quê? Um mandamento. Isso só acontecia quando o indivíduo quebrava o mandamento. Seja no período do Antigo Testamento, no período do Novo Testamento, no período em que Paulo coordenava as igrejas. Quando alguém era removido de determinado ambiente, é porque essa pessoa estava quebrando o mandamento. E o que acontece? Quando o texto é descontextualizado, como ele fez aí, para utilizar exatamente como uma defesa para o que ele acredita, embora o texto não esteja dizendo ou confirmando ou validando o que ele está falando, porque a verdade ele pegou um texto que está se referindo a uma punição de Deus com relação ao seu povo e não estabelecendo uma norma, uma regra para que agora o povo de Israel não viesse a usar barba. Não é isso, tá? Como é que nós sabemos que não é isso? Em primeiro lugar, o uso da barba no Antigo Testamento era uma tradição, uma cultura. Então, para o judeu, era vergonhoso não usar barba. Lembra de quando pegaram um dos soldados de Davi e cortaram a sua barba? O que aconteceu? Ele ficou um período, e Davi concordou com isso, ele ficou um período sem ir às batalhas, porque estava sem barba, então seria vergonhoso aquilo. Além do mais, Elias usou barba, Moisés usou barba, Arão usou barba, o próprio texto, Salmo 133, fala sobre a barba. Jesus, no capítulo 53, versículo 6, se me falta a memória, fala a respeito da barba de Jesus, que eles arrancaram a sua barba. Então nós vamos ver o uso da barba ao longo da Escritura, seja do Novo ou do Antigo Testamento. E por que que hoje alguém vem e se posiciona assim? Não, aqui não vai mais pregar se estiver usando barba. Sabe o que acontece? Essas mesmas pessoas estão dizendo assim: se no caso Jesus viesse nos nossos dias com a sua barba, ele não pregaria aqui. Ou seja, nós fechamos as portas da igreja para Jesus, simplesmente porque nós queremos pessoas sem barba dentro desse ambiente. Isso aqui é a gravidade dessa prática de querer proibir pessoas de ter acesso ao culto ou acesso a determinados cargos, ou enfim, na igreja. Compreende? Isso é muito perigoso. Por quê? As seitas iniciam assim. Elas começam a adicionar coisas na igreja, na fé, na Bíblia, que não tem. Ou então elas começam a remover. E o que nós estamos vendo aí é o quê? É a remoção da cultura bíblica de usar barba. Não era mandamento. Cultura, entenda. Pertencia àquele grupo de pessoas. Isso não quer dizer que se eu decidir usar, eu estou em pecado. Não, de maneira nenhuma. Assim como que se alguém, um homem, decidir colocar um vestido grande, ele não vai estar em pecado. Mas isso não faz parte da nossa cultura. O uso da barba faz. Mas a prática do vestido, não. Nem por isso, quem usa está em pecado ou quem não usa está em pecado. De maneira nenhuma. Porque não há pecado no uso ou não uso da barba. Compreende? Por isso, não podemos nos apegar a usos e costumes simplesmente para satisfazer as nossas vontades. Porque no final de tudo, o que isso faz? Isso só anula a palavra de Deus, como disse Cristo. Vocês invalidam a palavra de Deus com as vossas tradições. Fica ligeiro com essas coisas, tá bom? Em nome de Jesus, cuidado.